Hoje a gente vai falar sobre contratação. Então, se você quer entender como que você faz a seleção do jeito certo de um vendedor, quais são as principais habilidades que você tem que avaliar na hora de contratar, qual que é a melhor maneira de você avaliar um currículo, ou melhor, será que você precisa pedir currículo para contratar vendedor? Se você quer de uma vez por todas entender quais são as melhores perguntas para se fazer num processo seletivo da área comercial, você tem que ficar até o final com a gente, porque hoje eu vou abrir a caixa preta da contratação. Eu vou falar exatamente tudo o que eu faço para contratar vendedores para o Talksino, para contratar vendedores para os nossos clientes, para contratar vendedor que performa, ou melhor, para contratar super vendedor. Eu quero que você entenda que os super vendedores, eles têm algumas características em comum, e essas características a gente precisa identificar lá no processo seletivo. Só que fazer um processo seletivo não é tão simples. Eu sei que você que está escutando a gente agora sabem a dificuldade que é contratar ou achar a pessoa certa para a área comercial. Às vezes tem uns caras que mentem na entrevista, às vezes tem uns caras que falam que tem experiência, mas não tem, às vezes tem uns caras que chegam e não sabem nem falar. Todas essas dificuldades a gente vai passar por aqui, a gente vai trocar ideia durante esse podcast. Eu vou contar o que eu avalio na hora de contratar, quais são os passos do meu processo seletivo e o porquê que cada um desses passos são colocados nas etapas que eles estão. Fica até o final, pega papel e caneta na mão, porque esse conteúdo que eu tô entregando aqui, ó, eu vendo ele, eu entrego ele dentro da minha mentoria, eu entrego ele dentro da minha consultoria, e hoje eu vou abrir para vocês o conteúdo. Está começando mais um Talksino Podcast, o podcast que vai democratizar o acesso à inteligência de vendas para empresas e pessoas. Eu sou o João Rosa. Eu sou o Matheus Marcondes. Eu sou o Cleon Pereira. Bora para mais um Talksino Podcast? Bora, João. E hoje vamos falar sobre... Contratação, né? Então, olha só. Tá contratado. Que isso, cara? Não. Tá demitido. Não. Não, demissão não. É outro episódio. Isso. Foi mal. Inclusive, né, a gente foi entregar no Mastermind do Fernando Talaia. Você foi junto comigo. Sim. Inclusive, o Talaia vai vir gravar um podcast com a gente qualquer dia, qualquer hora, sobre algum assunto de gestão. Beleza? Bola. Vamos lá. Boa. Mas bora lá, né? Vamos falar sobre contratação. Por onde que a gente começa, Cleão? Por onde que a gente começa? Acho que hoje, No muito início. comumente, né? Eu acho que é uma curiosidade até do método do Talksino de contratação. Como é que a gente começa, João? A gente faz análise de currículos, a gente tem uma estratégia de captação de pessoas. Como é que a gente faz esse processo? Boa, muito importante essa pergunta para a gente designar para onde que a gente vai. Primeira coisa que eu já vou lançar essa polêmica. Vou até baixar o computador aqui. Cara, eu não avalio o currículo para contratar vendedor. Sabe por quê, Cleão? Porque eu acredito muito mais na perspectiva de onde esse cara quer chegar do que exatamente esse cara que eu vou contratar fez para chegar até onde ele está hoje. Então, olha só, recapitulando. Eu não olho o currículo porque eu me importo muito mais com a perspectiva de onde essa pessoa quer chegar, onde essa pessoa quer ir, do que realmente o que ela fez até hoje para estar onde ela está. Óbvio que o que ela fez até hoje para estar onde ela está, as experiências dela, formaram ela como pessoa, e isso é importante sim. Só que o que é mais importante é a mentalidade que ela tem e aonde é que ela quer chegar, qual que é a perspectiva que ela tem para o futuro dela. Só que antes de chegar nesse ponto de avaliar ou não o currículo, a primeira coisa, Matheus, que a gente tem que fazer para abrir uma vaga, para começar um processo de contratação, é definir a responsabilidade-chave da função, ou melhor, a descrição de cargo dessa pessoa. Entender qual que é o papel dela dentro da minha empresa. Então, para eu pensar em anunciar uma vaga, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender o que essa pessoa vai fazer na minha empresa. Ah, mas ele é vendedor, ele vai vender. Legal, mas o que ele vai vender? Quais são as atividades? Se ele tem que preencher CRM, qual que é o tipo de venda? Então eu tenho que definir ou desenhar uma descrição de cargo bem desenhada com todas as atividades desse cara, com quais são as competências que ele precisa ter, como que ele vai ser avaliado, de preferência quais são os indicadores que a gente vai avaliar no dia a dia com ele. Então eu tenho que desenhar tudo isso deixar tudo isso claro e desenhado para mandar para o meu RH ou para qualquer pessoa que vai abrir a vaga, para deixar isso descrito na hora de contratar alguém. Perfeito. Então, a descrição de cargo é o primeiro passo. Primeira coisa que a gente faz, descrição de cargo. Fiz a descrição de cargo, eu tenho clareza de quais são as funções, quais são as atividades, qual que é a missão daquele cargo, por que aquele cara está sendo contratado. Por exemplo,
quando a gente contrata pré-vendedor, a grande missão do pré-vendedor é qualificar, engajar, encantar os MQLs que ele recebe do marketing para fazer a passagem de bastão para o vendedor. A missão do vendedor, Closer, do consultor. do closer, do consultor, mas da descrição de cargo do consultor de vendas é garantir ou garantir a conversão dos MQLs recebidos pelo time de pré-venda em venda. Então, cada cargo tem a sua missão, tem aquele seu objetivo principal e depois tem uma listagem de atividades que ele faz. O pré-vendedor, ele tem que qualificar o lead, encantar o lead, ele tem que preencher CRM, ele tem que fazer ligação, ele tem que fazer ações outbound, ações inbound, ele tem que fazer as ligações, ele tem que mandar as mensagens, ele tem que preencher a planilha de no-show, enfim, aí a gente tem um monte de atividades que a gente coloca para o pré-vendedor. Já o vendedor, ele tem que cuidar dos leads, ele tem que marcar follow-up, ele tem que executar a sessão estratégica, ele tem que estar o tempo inteiro treinando sobre sessão estratégica, fazer simulação sobre os clientes que ele recebe. Então, tem atividades diferentes para o vendedor, atividades diferentes para o pré-vendedor, que são as duas áreas que a gente mais contrata aqui dentro, né? Perfeito. Então, antes de mais nada, só para recapitular um pouco e não avançar tão rápido, antes mesmo de começar o processo seletivo, quando eu defino qual é a vaga, basicamente eu tenho que deixar claro quais são os processos, quais são as responsabilidades, se possível deixar claro também os indicadores para que mostre e tenha com clareza, né? Vou medir você nesse indicador dessa forma. Então é interessante isso, né? Porque é até bem importante no processo seletivo deixar claro para o candidato quais serão as responsabilidades dele, né? Para entender se faz sentido também para essa pessoa. Então, é um casamento, né? Poxa, então aqui você vai ser contratado, você vai fazer a função de pré-vendas. Você vai fazer essas atividades aqui, você vai seguir esses processos aqui. Né? Então, para deixar claro é importante, né? Porque imagina a pessoa entrar e depois, não era isso, não ficou acordado, não ficou claro quais são as responsabilidades. Mas também para a pessoa do RH entender e procurar pessoas que tenham comportamentos, né? Que tem, depois a gente vai falar sobre fit cultural, mas, claro, conectado com as atividades. Então, a pessoa que tem um comportamento... né? É muito bom tu falar de leads qualificados, porque quando a gente pensa no nosso processo seletivo, ele virou basicamente um funil de vendas. Um funil de vendas, né? Sim. Então, primeiro eu faço essa descrição de cargos, que entra nessa etapa macro, nessa etapa inicial do processo, onde eu vou entender basicamente quem que é o meu ICP, quem que é o meu perfil de cliente ideal. Então, essa é a minha descrição de cargos, para entender quais são as funções, quais são as habilidades, quais são os pontos que a gente vai avaliar nesse candidato e o que ele vai ter que fazer aqui dentro. E aí, depois disso, eu começo a abrir meu funil. Como que eu começo a abrir meu funil? Como que eu recruto esses meus leads? Em vez de fazer um processo comum, como todas as pessoas fazem, que é abrir uma vaga no site ou ir no LinkedIn e colocar lá, se candidate aqui, a gente faz um processo diferente. Por que a gente faz um processo diferente? Porque principalmente quando a gente fala de vendedor, Matheus, Cleon, tem muita gente procurando emprego. Hoje quando eu estou contratando vendedor, principalmente o vendedor sem experiência, principalmente o vendedor para escalar meu negócio, e não um vendedor bem específico, bem detalhado, que é uma vaga mais cara, mas pensando na base mesmo, eu estou contratando uma vaga que é uma vaga que tem muita gente procurando emprego. E quando tem muita gente procurando emprego... Uma demanda alta para não tantas oportunidades às vezes, o que acontece? Eu tenho muita gente mandando currículo para 150 empresas. E, cara, se eu me comportar como qualquer outra empresa se comporta para captar currículo, eu vou ser apenas mais um dentro... ou mais uma empresa onde esse cara está prospectando, onde esse cara está enviando currículo. Boa. E eu, literalmente, não quero encontrar pessoas que, quando venham fazer meu processo seletivo, eles façam como se fosse mais uma empresa. Não, eu quero que essas pessoas entendam, caramba, trabalhar no Toxina é diferente. Então, a gente já muda o jogo aqui, no momento que eu anuncio a vaga. Então, em vez de anunciar uma vaga falando pro cara, deixe o seu currículo aqui, a gente faz um processo diferente. A gente entra quase como se fosse um funil de vendas. A gente deixa um formulário para esse cara se aplicar. Então, eu preparo essa vaga, preparo um anúncio bem legal dessa vaga, Matheus. Um anúncio onde eu falo da oportunidade, onde eu falo da missão da empresa, onde eu falo da visão da empresa, onde eu falo dos valores, como que a gente guia esses valores aqui dentro da empresa, como que a gente toma a decisão. Depois coloca um pouquinho da descrição da própria vaga. Aqui é uma vaga para pré-vendedor, você vai ter essa responsabilidade, essa responsabilidade, essa responsabilidade, e deixo tudo isso meio bonitinho. E se você tem esse perfil e esse perfil,
por favor, clique nesse link e faça a sua inscrição. Quando eu peço para o cara fazer a inscrição, não é uma inscrição onde ele deixa nome, e-mail e telefone. Não, eu tenho um formulário onde dentro desse formulário eu vou falar sobre algumas coisas interessantes. Cara, vai ter um espacinho para ele falar sobre nome, e-mail, telefone, sim, para ele falar sobre de onde ele mora, essas partes mais situacionais, né, entendendo onde que ele está geograficamente, mas tem algumas etapas que eu peço para ele desenvolver algumas respostas, como qual que é o sonho dele, quais foram as experiências ou qual foi a maior história de sucesso que ele teve. São etapas que a gente qualifica esses candidatos, né, João? Onde a gente qualifica esses candidatos. Então eu coloco perguntas para pré-qualificar esse cara através da resposta. Então, até abrindo aqui esse formulário, tem algumas perguntas que a gente coloca que são bem legais. Olha João, só. antes de você chegar no formulário, eu queria só falar uma coisinha antes que é bem interessante, né? Eu tava vendo esses dias eu tava vendo uns Reels no Instagram e como cada vez mais as empresas elas têm investido nisso, né? Sim. Em fazer coisas diferentes, né? Em construir, enfim, vídeos mega interativos ou publis muito interessantes, assim. Então o mercado de trabalho ele é muito competitivo. E as pessoas boas, elas estão, na maioria das vezes, empregadas, né? Basicamente. Então é muito difícil achar bons colaboradores, boas pessoas para trabalhar na nossa empresa. Então, se a empresa ela não fazer algo diferente, ou fazer um vídeo, ou fazer isso que o João acabou de explicar que a gente faz aqui no Talksino, que é deixar claro qual que é a nossa missão, nossa visão, enfim, trazer um pouco do sentimento de como é a nossa cultura, a gente não vai trazer essas pessoas boas. Então, claro, depois a gente pode falar um dia, quem sabe um podcast falando sobre retenção também de colaboradores. Mas é muito difícil, né? Então, se você faz as mesmas coisas, se você faz, enfim, um processo seletivo comum, que você só pega lá currículo, você fica pegando quem quer trabalhar, aí sim, você vai ter as pessoas... Tá pegando aí, Matheus? Tá pegando aí, João. Exatamente. No mercado como um todo, a gente vê muita captação de currículo só, porque tu manda um currículo lá, né? E hoje tem as plataformas que elas puxam por palavras-chave dentro desse currículo. Boa. E tu traz basicamente um perfil, né, de mercado comum, assim, eu acredito, né? A gente acaba acaba selecionando as pessoas por SEO, que eu não acho uma forma tão interessante de selecionar, né? A gente acaba selecionando muito, pelo que o João falou, por habilidades anteriores. Mas se tu for analisar, por exemplo, um currículo como o meu, que é bastante diverso, né? Bastante. Coloca a diversidade nisso. Então a gente acaba, às vezes tu acaba perdendo uma pessoa que seria bacana para preencher aquela vaga, mas né, acaba não aproveitando essa pessoa porque tu tem um processo seletivo, ao meu ver, antiquado. Perfeito. Mas voltando ao ponto da história que a gente estava falando, né, dessa metodologia, então, primeiro inscrição de cargos, depois a gente entende que a gente não olha currículo, a gente vai olhar outras perspectivas e por isso que a gente faz um formulário e aí a gente vai lá e anuncia a vaga, até nessas plataformas. Então, não é que eu pego e anuncio essa vaga toda bonitinha, com uma copy bem desenhada, com uma descrição de vaga bem bonitinha, bem organizada. LinkedIn, Facebook, no próprio Instagram da empresa, grupos da região, InfoJobs, Indeed, grupos de WhatsApp, porque tem muito grupo de WhatsApp de vaga nas regiões e também tem um local bem interessante que dá para anunciar a vaga, que é no mural de faculdade. Então, sempre vai ter uma faculdade na tua região e você pode ir atrás dessa galera, ir atrás dessas faculdades para eu deixar lá esse anúncio de vaga e pedir para a galera preencher. Então, gente, eu fiz um formulário muito simples, um formulário onde as pessoas clicam e respondem algumas perguntas e algumas perguntas como nome, e-mail, telefone, onde mora, ou perguntas quais foram as suas experiências profissionais que você já teve ao longo do tempo da sua carreira. Então eu quero entender o que ela fez. Então não é que eu não vou olhar para o currículo para o que ela fez, mas eu não quero um currículo impresso. Eu quero que essa pessoa ela pare um momento da vida dela, 5, 10 minutos, e se dedique para preencher aquele formulário. Ela construa, né? Exatamente. Até para perceber como é que essa pessoa pensa, como é que essa pessoa escreve, qual que é a linha de raciocínio que ela tem e, cara, se ela tá afim ou não. Porque o que acontece? Quando eu pego o candidato que só manda currículo Ctrl+C, Ctrl+V, ele manda a mesma mensagem para todo mundo. Quando ele se depara com um processo desse aqui, já elimina metade das pessoas. Sim. Porque essa pessoa que é só Ctrl+C, Ctrl+V, ela não vai parar 10, 15 minutos para escrever sobre ela aqui dentro. Ou vai preencher uma resposta de uma linhazinha e meia. Exatamente, que é o que a gente tem muito, né? Então, olha só, perguntas que eu faço.
Qual foi a tua maior realização profissional até hoje, ou quais foram? Quais ferramentas e aplicações você conhece ou tem domínio e já atuou, como CRM, ClickUp, Google Docs, Zendesk, enfim, ferramentas que a gente pode utilizar. No nosso caso, se o cara já atuou ou não na modalidade PJ, se ele tem algum conhecimento sobre mercado digital e quem são os players, os caras que ele acompanha no mercado digital, tipo Wendel Carvalho, Érico Rocha, Pablo Marçal, Primo Rico, Joel J, porque eu quero entender se esse cara conhece alguém. Se ele tá antenado, se ele tá antenado. E também, o que é importante, nessas respostas que ele coloca aqui, eu aproveito o gancho que ele trouxe aqui para fazer perguntas lá na hora da entrevista. Então, eu pego essas respostas para saber se esse cara tá mentindo ou não também. Para validar, Enfim, né? No meu caso, eu também pergunto para esse cara se ele tá disposto a trabalhar presencialmente e depois, qual que é o maior sonho profissional e qual que é o maior sonho pessoal. O cara que ele vai responder essas 10, 12 perguntas aqui, se ele parar para responder com atenção, com cuidado, esse cara já tem um ponto a mais no nosso processo seletivo. Porque é um cara que ele para fazer as coisas. É um cara que ele já começa a pensar um pouco diferente. É um cara que ele não está preocupado em trabalhar em qualquer empresa. Ou melhor, o cara que ele tá, a pessoa que ela tá olhando esse processo seletivo, quando ela se depara com essas perguntas, ela já começa a entender que o Toca o Sino não é qualquer empresa. Que é uma empresa diferente, que já sai um pouquinho da curva, que já sai um pouquinho fora daquela média de 150 currículos que ele mandou, deu Ctrl+C, Ctrl+V, agora ele tem que parar 15 minutos para enviar um currículo, 20 minutos para enviar um currículo. Opa, peraí, essa empresa é diferente. Então, o nosso processo é, primeiro a gente vai anunciar as vagas em todas aquelas plataformas que eu falei, e depois, em vez de receber um currículo, eu mando um formulário para o cara preencher, para ele virar um lead. Depois que ele virou esse lead, ele vai cair lá num Forms, na verdade desse Forms ele vai para uma planilha, onde eu e a RH, o Matheus, que é o gerente comercial, ou o gestor comercial, e o pessoal responsável pela contratação vai olhar resposta por resposta. Boa. Então, eu olho resposta por resposta e aí a gente identificou alguns padrões, né, Matheus? Legal. Alguns padrões para saber se essa resposta faz sentido ou se essa resposta não faz sentido, não é? Perfeito. Quais são esses critérios, Matheus, que a gente costuma avaliar dentro do Excel que vira, né? Da planilha que vira? Interessante. A gente começa a perceber que tem algumas pessoas que elas gastam mais, digamos assim, e mais tempo investindo, na verdade, preenchendo melhor, colocando mais informações, mais detalhes. Elas estão realmente empenhadas em responder da forma correta ali, enfim, trazendo todas as informações importantes. E tem outras que não, outras que escrevem aquela pessoa que tu disse, né? Ctrl+C, Ctrl+V, que vai lá, pega um textinho bonitinho, coloca uma linha, ou não se empenha e coloca ali ou sim ou não, né? Perguntas, respondem rapidamente. E a gente quer ver nessas respostas o empenho, a gente quer ver que realmente as pessoas respondendo ali o que aconteceu. Não ser uma coisa direta ao ponto, né? Não é porque é um formulário que tanto faz a resposta. É importante, né? E por isso que a gente até brinca, né? Quando eu tô passando na planilha assim e vejo uma coluna, uma linha um pouco mais gordinha, opa, peraí, essa pessoa aqui se empenhou um pouquinho mais para responder, deixa eu parar para pensar, deixa eu parar para prestar atenção aqui. Boa. E dentro dessa planilha que é criada após as respostas dos formulários, Clão, o que a gente faz? Eu e o Matheus, ou os gestores, eles avaliam linha a linha de resposta, né? E a gente vai colocando para RH, dá prioridade nessa pessoa, porque a gente vai avaliando resposta por resposta. Então, o cara que se empenhou, o cara que colocou palavras que façam sentido pra gente, o cara que colocou respostas que sejam congruentes, o cara que tá dentro do perfil que a gente tá buscando, a gente vai colocando pra dar prioridade na hora da entrevista. Esse primeiro filtro a gente gosta de olhar, mas quem tem a responsabilidade de fazer esse primeiro filtro é RH. Então a gente tem uma pessoa do RH que cuida desse primeiro filtro, que é fazer a primeira entrevista com a pessoa. E para fazer a primeira entrevista, ela vai olhar as respostas do formulário e vai selecionar algumas pessoas para entrar em contato, conversar e marcar uma entrevista, que no caso é o segundo passo. Tá? Então, o formulário é muito legal. A gente fez essa estratégia de formulário, fizemos exatamente esses passos que eu estou contando aqui para vocês, abrimos vaga, acho que foi dia 20 de dezembro, até dia 10 de janeiro eu tinha 137 respostas nesse formulário. E aí, eu venho de operações onde as pessoas não conseguiam captar currículo. Velho. É verdade, a gente via muito alguns bons clientes nossos que, enfim, já eram empresas bem consolidadas e tinham uma dificuldade enorme de atrair esses candidatos. Empresas que a gente trabalhou e que, era sempre um desafio para ter 3 ou 4 pessoas para conversar com a gente. O famoso parto, era um parto.
Era um parto pra conseguir. Isso, exatamente. Cara, em 20 dias a gente... em 20 dias no meio do Natal e Ano Novo, a gente conseguiu um monte de captação de currículo, um monte de captação de preenchimento de formulário. Óbvio, nem todos qualificados, por isso que a gente faz uma triagem. Eu não ia contratar 137 pessoas. Nem entrevistar, né? Nem entrevistar 137. Então a gente vai pegando os melhores ali, daquele grande funil, vai caindo lá no final algumas pessoas um pouco mais qualificadas. Boa. E aí vai passando de etapa por etapa. Então, quando a gente fez desse jeito, primeiro, a gente entendeu que a gente não precisava buscar pessoas com experiência. E até um ponto importante para falar aqui. Por que que eu não contrato vendedores com experiência? Porque eu acredito que a minha empresa é uma escola. Eu tenho que formar esses vendedores. E eu acredito muito em o processo precisa vender, o vendedor precisa seguir o processo. Então, não é através de vendedores que eu escalo as vendas, é através dos processos. E aí, quando eu tenho um processo bem desenhado, bem organizado, um processo que vende, um processo que, quando o vendedor ele entra, ele sabe o que ele tem que falar, ele sabe o que ele tem que estudar para depois ele ficar preparado, eu posso contratar pessoas que têm um perfil específico, que a gente já vai falar desse perfil, mas que não necessariamente tem experiência. Então, eu abro a minha boca do funil porque eu pego um monte de outras pessoas que têm potencial para trabalhar comigo, porque a gente vai avaliar algumas outras características. Mas beleza, o cara preencheu o formulário, passou pela fase da planilha, agora o RH entra em contato. O que o RH faz? Depois que esse cara preencheu, depois que a gente avaliou esse candidato, o RH vai chamar ele para uma entrevista de fit cultural. Por que fit cultural? Para entender se a cultura que a gente tem dentro da nossa empresa, no caso o Toxino, tem a ver com aquela pessoa que está ali. Porque na planilha eu não consigo entender quem é essa pessoa. Então eu preciso das pessoas que têm um leve destaque, fazer o primeiro filtro, né? Então a pessoa se destacou, vem para a conversa com o RH. Aí o RH chama para fazer essa conversa de fit cultural. O que é o fit cultural do Toxino? Primeiro de tudo, energia. Cara, não dá para ter pessoas que sejam mornas aqui dentro. Eu preciso de pessoas quentes, pessoas enérgicas, com bastante energia. Eu preciso de pessoas com um mindset, uma mentalidade jovem. Não é idade. Pô, o Cleon tem quase 40 anos. Que isso? Tá fazendo. 35, pô. 35. Dinossaurinho. Um dinossaurozinho. Um mini dinossauro. Um dinossauro de meia vida. O Cleon tem 35 anos. O Dani, que trabalhava com a gente, que começou a empresa junto comigo, o Dani tinha 40 e... 78? Não. 74, 45, 46. Tá. Cara, E por dois. E o Dani, ele sempre teve, desde o início, uma mentalidade jovem. Sim. Por que mentalidade jovem? Porque a gente dá muita risada, a gente faz muita brincadeira, a gente faz muita piada. Então, uma pessoa que não tem essa mentalidade jovem, não é idade, é mentalidade, ela não vai se adaptar aqui dentro. Então, o meu RH, ele precisa entender isso e ele precisa buscar pessoas que tenham esse espírito um pouco mais zoeiro, que gostem de uma piada, que gostem, eu costumo brincar, né? Piadas ácidas sobre demissão, porque é o nosso ritmo, é a nossa rotina. A famosa quinta série, às vezes. A famosa quinta série. E, cara, a gente, pra manter o clima do comercial que a gente acredita, a gente acha que precisa dessa energia. Mas é importante, né, João? Porque, beleza, ainda mais, né, trazendo as pessoas. É muito importante porque, por mais que a gente tenha os momentos de brincadeira, tem momentos que a gente vai trabalhar bastante, a gente vai estar de cara fechada Isso. e vai estar bastante focado, né? Exatamente. E por isso que é o quarto critério que tem aqui, né? Pessoas que entendam que a gente vai exigir muito, que gostem de trabalhar. Tem pessoas que de cara a gente já percebe que gostam daquele migué, que gostam de fazer de 8 às 18. E, cara, não é o perfil para trabalhar com a gente. Eu preciso, aí até a própria mentalidade de pessoas empreendedoras, pessoas que queiram crescer, que tenham essa ambição muito grande, que tenham esse desejo de crescer, porque, cara, no momento que a gente está de empresa, a cultura que a gente está criando meio que não tem hora para começar, não tem hora para terminar. A gente vai pegar contrato, vai pegar negócio, vai fazer acontecer. Então eu preciso encontrar pessoas que tenham essa mentalidade. João, eu sou CLT. Beleza, você não precisa descumprir as regras da CLT, mas se você acha pessoas com essa mentalidade, sempre que você precisar de algo, vai ser mais fácil de manter essas pessoas dentro da tua empresa e fazer essas pessoas trabalharem bastante para crescer junto contigo. Ô, João, recentemente, desculpa, pode falar primeiro. Eu ia falar que a gente vê o quão é efetivo esse processo porque a gente vê a nossa equipe muito homogênea, né? A gente construiu uma equipe muito com perfis apesar de distintos, tem o pessoal mais quieto, mais na dele, mas também é da zoeira ao mesmo tempo e a gente tem um ambiente muito legal quanto a isso, mas ao mesmo tempo também a gente tem a galera que pega junto, tipo, às vezes tá ali no sábado, às vezes tá no domingo quando a gente tem que fazer ação, a gente teve que fazer uma faxina lá na nova sede, pô, a galera pegou junto, então cara, é isso, né? Isso é sensacional, eu gosto muito de contar essa história. A gente selecionou a dedo as pessoas que estão hoje dentro do Toxino. São 14 pessoas,
E essas pessoas todas foram selecionadas uma por uma e todas avaliando um perfil muito importante. Essa maneira de contratar que a gente está falando aqui, a gente selecionou 8 pessoas, que é do time comercial. O Matheus já conhecia ele, então não utilizei essa maneira para selecionar, mas todas as outras 8 pessoas a gente foi por essa forma de contratar. Boa. E quando a gente utilizou essa metodologia de contratação, hoje a gente está nesse processo de transição de vir para a sede presencial. Já estamos na sede presencial, né? Cara, quando a gente foi mudar para a sede, era as pessoas que ajudaram a gente a limpar a sede, as pessoas que subiram carregaram móveis, carregaram madeira, carregaram material de construção. Tiramos película. Por quê? Porque eram pessoas que compraram a ideia e que estão ali para fazer o que tem que ser feito. Não é para executar a vaga, não, para fazer o que tem que ser feito para a empresa crescer. Trabalhar até mais tarde, trabalhar sábado, domingo. A gente tem um menino, Eliel, que estava trabalhando sábado, domingo direto. 25, 24, dia 31, 1 de dezembro. Por conta de uma operação. Óbvio, ele foi muito bem remunerado. Esse mês, inclusive, ele teve um puta de um salário que talvez foi o maior salário da vida dele. Por quê? Porque ele estava trabalhando. Sim. E a gente dá a oportunidade para trabalhar e a gente também vai remunerar essas pessoas. Isso não é nenhum problema. E isso é cultural, né? Porque se você acha uma pessoa que não se conecta com a cultura e entra numa empresa, entra num grupo onde todo mundo trabalha pra caramba, enfim, excede ali, não se preocupa com mais nada além de entregar o resultado, a cultura ela vai expulsar essa pessoa. Porque, poxa, eu sozinho aqui, todo mundo trabalhando, eu indo embora do nada, assim, com consciência limpa mesmo, não tendo alcançado o resultado, enfim, a cultura ela vai expulsar essas pessoas. A cultura ela é muito forte, né? Então, se todo mundo joga o mesmo jogo, todo mundo segue as mesmas regras, fica muito difícil de alguém não seguir dessa forma, né? Uhum. E realmente é muito difícil as pessoas continuarem na empresa quando elas não estão conectadas, quando elas não se sentem pertencentes. E, cara, por isso que cultura é tão forte. Por isso que cultura é a nossa prioridade número 1 do ano 2024, que é formar essa cultura forte. E quando a gente olha para esse processo de contratação, é justamente para pensar nisso. E aí o Cleon trouxe, né, os exemplos que a gente estava indo para a sede, que a gente estava trabalhando no final de semana, que a gente estava trabalhando no Natal, Ano Novo. E beleza, se na tua empresa não faz sentido isso, tá tudo bem. Só que na nossa empresa, pro momento que a gente tá, isso faz sentido. E se eu errasse na hora de contratar e tivesse as pessoas com uma mentalidade diferente do que essa, não estaria funcionando do jeito que está funcionando hoje. Então é um ponto muito importante. E óbvio, né? A gente fala da zoeira, a gente faz brincadeira, a gente comemora, a gente faz tudo. Mas a gente trabalha pra caramba. Porque a gente está num momento de expansão, está num momento de crescimento. E eu preciso de horas de trabalho nesse momento. Não tem como manter o ambiente regulado. Eu preciso hoje de um nível de performance, um nível de horas de trabalho para executar tudo que tem que ser executado muito maior do que eu vou precisar talvez daqui 2 ou 3 anos. Sim. Que esse é o momento de crescimento da empresa. Daqui 2 ou 3 anos eu vou ter muito mais pessoas, eu vou ter um outro cenário. Hoje não, hoje a gente está startando, começando 1 ano de empresa, né? Mas precisamente crescendo a operação com pessoas há 5 meses, né? Desde outubro, né? Esse o avião tá saindo da pista, né? Então a potência máxima no motor até voar de verdade. Até chegar a... Como é que é? O voo de cruzeiro? Voo de cruzeiro. Voo de cruzeiro. Ô, João, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Eu tenho percebido muito, assim, né? E a gente respeita a opinião e, enfim, o que cada um pensa também. Mas eu vejo cada vez mais surgindo alguns memes assim, né? Poxa, meu chefe ficou brabo comigo porque eu saí às 18, sendo que meu horário era às 18. Também tem, esses dias eu vi um outro vídeo que era meme também, claro, mas tem o seu pingo de verdade, né? Falando que a empresa ela tem horário híbrido, das 8 da manhã às 18. Você pode entrar em qualquer horário, das 8 às 18, mas tem que cumprir esse horário aí. E também é híbrido porque sábado, segunda a sexta é presencial e sábado e domingo é home office. Como é que você vê isso, assim, por exemplo, olhando um pouco para o momento que a gente está vivendo aqui como Tococino? O que você acha disso? Das pessoas que agem dessa forma, digamos assim, os candidatos agora, né? Nem tanto as empresas em si, mas as pessoas que pensam dessa forma. Cara, eu respeito. E olhando um cenário de empresas, eu entendo que tem muitas empresas que elas querem mais os funcionários e acabam não oferecendo esse algo a mais. Pensa que num contrato de trabalho, onde eu te dou um salário, você tem que cumprir isso daqui. E tá tudo bem. É isso que as pessoas estão acostumadas a receber. Um salário para cumprir determinadas regras e horas de trabalho. Quando eu, como empresa, me disponho a entregar algo a mais para esse funcionário, desenvolvimento, estudo, grana a mais, divisão de lucro, oportunidade de crescimento, comemoração e todos os adicionais que a gente pode entregar, treinamento, desenvolvimento, oportunidade, quando a gente se dispõe a entregar mais do que somente o salário, aí eu posso olhar para o meu funcionário e mostrar para ele, cara,
eu tô te entregando tudo isso aqui a mais porque eu acho que eu vou precisar um pouco a mais do que só essas horas de trabalho que a gente tem em contrato. Então é muito fácil chegar e falar assim, meu funcionário, ele quer 18 horas, botou a mochila nas costas e quer ir embora. Legal. Mas o que você está entregando a mais para esse funcionário para pedir algo a mais dele? Boa. Eu vou muito desse princípio. Então, o que a gente entrega hoje para os nossos funcionários? Primeiro, um plano de desenvolvimento muito grande. Você sabe, Matheus, a quantidade de pessoas que a gente pegou cruas e transformou em vendedores de alto padrão que ganharam muita grana e saíram agradecendo a gente até hoje. Até hoje, as pessoas saem de outras empresas que a gente foi gestor, mandando mensagem, agradecendo pelo que a gente fez por elas. Então, eu sei muito bem da minha contribuição para as pessoas. A gente recebe mensagem dos nossos funcionários hoje agradecendo diariamente por poder fazer parte desse projeto. E a gente dá valor nisso. Por quê? Porque, cara, a gente está sempre comemorando, a gente está sempre criando uma cultura muito boa para se trabalhar, comprando treinamento e levando as pessoas para se desenvolverem. Por exemplo, daqui 2 semanas, eu vou levar o Cleon e vou levar a Bruna para uma imersão lá em São Paulo, para eles se desenvolverem. E não é só para o Toxino, não, é para eles. Primeiro para o Cleon se desenvolver como funcionário, como gestor, no caso como coordenador, para a Bruna se desenvolver como vendedora. Network também. Para fazer networking, para depois eles trazerem esse conhecimento para o Toxino. Antes de ir para o Toxino, esse conhecimento vai primeiro para eles. Sim. Então, eu estou entregando a mais. Eu não precisava entregar isso. Mas, como eu preciso de algo a mais deles, eu estou entregando. Como eu preciso de algo a mais do Eliel, algo a mais do Léo, eu estou entregando. É por isso que a gente pede uma pizza no final do expediente. É por isso que a gente para e faz churrasco sexta-feira aqui para criar esse clima, criar esse ambiente onde eu estou sempre entregando algo a mais e do outro lado eu estou pedindo algo a mais. Se essas pessoas não quiserem entregar algo a mais, tá tudo bem. João, aqui é uma crença também, né? As pessoas acham que os donos de empresa, poxa, eu vou treinar esse cara, eu vou desenvolver esse cara para ele daqui a pouco sair e virar meu concorrente. E se eu não treinar ele continuar dentro da minha empresa? O que é pior? Treinar e o cara sair ou não treinar deixar um cara ruim dentro da minha empresa? Então a gente tem que fazer essas contas, né? É ossos do ofício. Eu tenho uma empresa, eu contrato gente, eu treino pessoas, porque essas pessoas têm que performar na minha empresa. E eventualmente eu vou treinar pessoas, elas vão sair e tá tudo bem. O que não dá para não treinar. Ossos do ofício, Matheus. Então, esse perfil de pessoa é bem importante a gente avaliar e entender. E aí o RH vai identificar esse perfil de pessoa. Além disso, nessa primeira entrevista inicial de fit cultural, o RH também vai avaliar, primeiro, as experiências passadas, para entender o que esse cara fez, para ver se ele não estava mentindo. O RH vai esclarecer exatamente a função da vaga, como que funciona, quais são as etapas, vai esclarecer tarefa, salário, remuneração, benefícios, tudo o que tiver para esclarecer de vaga, ele vai esclarecer nessa primeira entrevista. Ele vai entender esse fit cultural e vai esclarecer as informações necessárias. Esse é o papel de RH dentro dessa primeira entrevista. Não entra em mérito técnico, por exemplo, comercial. Importante deixar claro isso. Pré-venda, né? Não vai vender na pré-venda. Né? Não, o RH ele não vai avaliar tecnicamente esse vendedor no nosso caso. Quem avalia tecnicamente é o gestor, que é a entrevista com o gestor mesmo, que é para avaliar tecnicamente para ver se esse cara preenche ou não os requisitos necessários para a vaga. Mas aqui é critério cultural. O RH tem bem desenhado o fit cultural da empresa, como que a gente vive nossos valores, como que a gente não vive, como que toca a coisa dentro da empresa. Ele vai entender se esse cara vai conseguir se encaixar dentro da empresa, dentro do perfil da vaga, né? Então, ele vai fazer perguntas para entender isso, vai fazer perguntas para entender as experiências passadas, para confrontar com o que ele leu dentro da planilha, então, para entender se esse cara tá mentindo, não tá mentindo e tudo mais. Depois disso, o RH entendeu que esse cara, legal, o Cleon pode ir pro próximo passo. Aqui que vem um pulo do gato. Quando eu vou marcar o próximo passo não é direto a entrevista com o gestor. O próximo passo são 2 vídeos. Primeiro, esse cara ele vai receber 2 vídeos. O primeiro vídeo é um vídeo meu, do dono da empresa, convidando esse cara para mandar um próximo vídeo. Então eu fiz um vídeo assim, fala Cleon, tudo bom? Ou melhor, fala candidato, tudo bom? Se você está recebendo esse vídeo, é porque você foi aprovado na segunda etapa do nosso processo seletivo. E agora a tua terceira etapa é o seguinte, é mandar um vídeo para a gente se apresentando, contando um pouco sobre você e contando um pouco dos seus hobbies. Por que eu peço um vídeo, Matheus? Porque quando eu falo de uma vaga de vendas, esse cara eventualmente vai precisar ir para uma câmera, vai precisar ir para um vídeo, vai precisar falar com outras pessoas. E às vezes o cara que ele não consegue nem gravar um vídeo, que é um desafio muito grande, que ele já trava ali, ele vai dar ruim lá na frente. Então já é um processo, um filtro para os vendedores que eu quero formar lá na frente. Então eu peço um vídeo para ele. E além desse vídeo,
depois que eu peço esse vídeo para ele, eu mando um vídeo meu de 2 minutos, o RH manda esse meu vídeo de 2 minutos, a gente manda uma sequência de instruções. Qual que é essa sequência de instruções? Eu gravei um vídeo de mais ou menos 20 minutos, 18 minutos no caso, onde dentro desse vídeo eu explico pro funcionário, passo a passo, o que vai acontecer na entrevista com o gestor. O que acontece? Muitas pessoas, elas acham que o funcionário, ou melhor, o candidato, ele tem que chegar na entrevista e ele não pode saber de muitas informações, porque senão ele vai mentir. Senão ele vai se preparar para aquela entrevista e vai falar tudo aquilo que eu quero ouvir. Eu costumo dizer o seguinte, na minha empresa, em nenhum momento o meu funcionário ele vai falar com o cliente onde o que ele for falar com o cliente vai ser uma surpresa. Em nenhum momento ele vai ir para o campo de batalha se ele não tiver treinado. Em nenhum momento ele vai ir para o campo de batalha se ele não tiver todas as informações necessárias. Então, quando eu quero esse cara na entrevista, eu quero que ele se prepare. Que ele dê o melhor dele, né? Ele dê o melhor dele. Eu não quero que seja uma surpresa. Sim. Eu não quero pegar ele num mau dia e falar, é que eu não sabia que vocês... Não, eu não quero, eu quero tirar todas as desculpas dele. Você dá uma Então, oportunidade da pessoa se preparar, né? exatamente, porque olha só, se essa pessoa sabe o que vai ser perguntado para ela na entrevista, sabe como que ela vai ser avaliada, e ela se prepara para isso, me mostra que, se eu trouxer esse cara para minha empresa e mostrar para ele o que ele precisa se preparar para entregar resultado como vendedor, esse cara tem a tendência a aprender para executar. Ele tem a tendência a se preparar para executar a função dele. Então, cara, eu já começo a treinar ele aqui. Você vai ter que se preparar para isso, esse critério, estuda sobre isso, porque na entrevista eu vou te perguntar sobre isso. Então eu preparo esse cara. Eu preparo esse cara para vir para a nossa sessão estratégica, ou melhor, para a nossa entrevista com o gestor. Bom. Então eu conto para ele, primeiro, sobre a minha empresa, missão, visão, valores, como que a gente vive os nossos valores, como que é a cultura, como que a gente age aqui dentro, o que eu estou esperando do cara, o que eu estou esperando do funcionário que trabalha comigo. Eu conto para esse cara tudo. Primeiro, para ele se apaixonar pela minha empresa. Então a gente sabe muito bem contar a história. A gente sabe muito bem contar a história do Toca o Sino. Então o cara que assiste esse vídeo, ele já vem para um choque de realidade totalmente diferente. Pô, caramba, essa empresa é legal. Essa empresa é diferente. Cara, eu nunca vi uma empresa assim. Primeiro, eu nunca vi um processo assim. Que agora, uma empresa que fala sobre isso, uma empresa que tem esses valores... Pode falar, Cláudio. Para ele se apaixonar pela empresa e também para expelir quem não tem esse fit, né? Quem não curte a nossa visão, nosso jeito de trabalhar, o que a gente deseja dentro da empresa, também já para por ali, então seleciona o fit cultural dentro desse passo já, né, João? Exatamente, já seleciona o fit cultural. E aí, cara, tem um ponto muito importante. Quando a gente manda esse vídeo está dividido em 2 etapas. Primeira etapa, contando sobre a empresa. Então eu falo missão, visão, valores, como eu vivo, como eu não vivo, como é que funciona aqui dentro, qual que é o meu sonho, qual que é a minha grande missão, qual que é o meu grande objetivo com essa empresa, como que a gente vai impactar o mundo. Lá em cima é um branding, employer brand total sobre a nossa empresa para as pessoas se apaixonarem por aquilo. E outro lado é como que você tem que se preparar para a entrevista. Então você tem que se preparar para a entrevista porque a gente vai te avaliar sobre esse critério. Eu quero que você estude esse conteúdo. Eu quero que você estude esse script aqui, porque eu vou fazer um roleplay contigo lá na entrevista, uma simulação de ligação. Então eu dou todo o cenário pro cara. Ele vai assistir 18 minutos de vídeo. Depois que ele assistiu 18 minutos de vídeo, ele recebe um PDF com todas essas orientações já bem desenhadas para ele. Então, dentro desse PDF tem os vídeos que ele tem que assistir, os podcasts que ele tem que assistir nosso para já entender um pouquinho mais, as recomendações de conteúdo. Eu dou 100% do caminho do ouro para esse cara. O que ele precisa é pegar esse processo, estudar esse processo para chegar preparado na entrevista. Porque se ele fizer isso, ele tiver sucesso com isso, ele vai se dar bem na entrevista. Então eu preparo o candidato. Eu não quero surpresa na entrevista comigo. Eu quero que ele saiba como ele vai ser avaliado. Eu quero que ele saiba qual empresa ele está entrando. Eu quero que ele se prepare e dê o melhor dele na entrevista. Porque se ele conseguir dar o melhor dele na entrevista, eu sei que treinando ele, eu vou ter sempre o melhor dele na minha performance dentro da minha empresa. Ok? Boa. Show. Mas aí chega também o cara que não se preparou, né, João? E chega, com certeza, vai chegar o cara que não se preparou e a gente sabe lidar com esse cara. E aí aqui tem um ponto muito importante, né? A gente faz o cara se preparar, a gente manda todos os conteúdos para ele e tem gente que se prepara e tem gente que não se prepara, como você falou. Só que assim, para sair desse ponto aqui, para ir para o próximo passo, para a próxima entrevista, exige alguns dias. E aí contando uma história, né? A gente fez esse processo.
E demorou alguns dias, algumas semanas para o vídeo que o cara recebeu até a entrevista com o gestor. A gente contratou algumas pessoas, depois esperou um pouquinho, depois foi contratar mais. Só que nesse meio tempo, algumas pessoas viram o vídeo, começaram a seguir a gente nas redes sociais, aí eu abri a caixinha de pergunta e vinha a gente falando, pô, e aquela vaga de pré-vendedor? Tem o processo seletivo ainda tem vaga disponível? As pessoas começam a seguir a empresa, começam a gostar da empresa e começam a querer trabalhar com a gente. E aí eu ouvi, não foi nenhuma nem duas histórias de pessoas que fala assim, não, João, pô, legal, legal, tem entrevista, beleza, eu tinha uma outra entrevista marcada, ou fui contratado por uma outra empresa, mas antes disso eu quero fazer a entrevista com vocês. Ou, não, legal, nossa, eu tava muito ansioso, eu tava aguardando o convite de vocês para fazer a entrevista. Então a gente recebeu diversas respostas dessas, de pessoas que hoje trabalham com a gente, inclusive tem até a história do João, né, que ele passou em outra vaga, e aí no dia que ele passou nessa outra vaga, a Isa liga pra ele pra marcar a entrevista com a gente. Bem. E ele assim, putz, o que eu vou fazer? Será que eu Certo vou lá? pelo duvidoso, né? Exatamente. Será que eu troco a vaga que eu passei ou vou lá fazer a entrevista? E, cara, ele mandou mensagem, não vou ir, eu tenho uma outra entrevista, eu vou fazer essa entrevista. E ele veio e acabou sendo contratado pela gente. R$2 ou uma vaga misteriosa? R$2 é uma vaga misteriosa. Exatamente isso. Por quê? Porque desde o processo seletivo está sendo diferente. As pessoas estão querendo trabalhar na nossa empresa. Por quê? Porque a gente está fazendo diferente. Porque a gente tem uma missão muito forte. Porque a gente tem um processo bem desenhado. Porque é diferente. Cara, o diferente chama muita atenção. O diferente chama muita atenção. Pronto. Esse cara chegou na entrevista com o gestor. Como é que é conduzida a entrevista com o gestor? De novo, é uma maneira diferente. O que eu costumo dizer, Cleão, a gente tem até um episódio falando um pouquinho sobre isso, é que, cara, eu sempre fiz muita contratação de pré-vendedores e vendedores. E eu ficava agoniado com a questão de, putz, como é que eu vou contratar esse cara? Como que eu vou transformar esse processo de contratação que é subjetivo, que são os meus sentimentos sobre o candidato, para um processo objetivo, que eu deixe de lado um pouquinho meus sentimentos e comece a trazer critérios bem claros. E aí que eu desenvolvi uma ferramenta que avalia alguns critérios muito importantes para contratar um vendedor. Foi muito estudo, foi muita prática, foi muito campo de batalha, e eu entendi que hoje existem 5 pilares ou 5 critérios fundamentais para contratar alguém, que esses critérios me ajudam a ter o perfil de vendedor que eu quero, o vendedor que vai seguir processo, o vendedor que vai desenvolver outras pessoas dentro da empresa, o vendedor que vai compartilhar conhecimento, o vendedor protagonista que a gente fala. Quais são esses 5 critérios, Clão? Primeiro de todos, habilidade de aprender. Por quê? Porque a minha empresa é uma escola. Eu estou o tempo inteiro ensinando. E se eu estou o tempo inteiro ensinando, eu preciso de pessoas que gostem de aprender. Então eu vou fazer diversas perguntas para entender se esse cara tem essa habilidade de aprender. O segundo critério é curiosidade. Cara, para mim, o vendedor tem que ser curioso. Eu costumo dizer que o vendedor ele tem que ser aquela velhinha. Sabe aquela velhinha da janela que sabe da vida de todo mundo? Por que isso? Porque o vendedor ele tem que saber de tudo sobre o cliente. Ele tem que pesquisar sobre o cliente. Ele precisa saber, ele precisa ser curioso para saber as informações do cliente. Eu não posso ter um vendedor que ele fique na dele. Não, ele tem que ser, ele tem que ir atrás. Essa sede de querer saber, né? Ele tem que pesquisar, ele tem que ter essa sede de querer saber, ele tem que pesquisar sobre o cliente, pesquisar sobre a nossa empresa. Então, curiosidade é um segundo critério muito importante para contratar vendedor. Terceiro critério, sucessos anteriores. Como assim, João, sucessos anteriores? Olha só que louco. Eu tenho uma tatuagem aqui que representa o título da Copa do Brasil do São Paulo no ano 2023. Eu tenho uma tatuagem que representa isso aqui. Só que é muito louco porque isso aqui é totalmente irracional. Cara, isso aqui não, entre aspas, não mudou a minha vida. Isso aqui, eu fui lá, tava na final, tava no jogo, tava no estádio, comemorei pra caramba, que nem um louco, mas no outro dia minha vida ficou normal. Eu trago esse paralelo pra meta. Quando eu coloco um vendedor que tem que ir atrás da meta, ele vai trabalhar, ele alcançou a meta. Último dia do mês, bateu meta. Bateu recorde. O que acontece no outro dia, Matheus? Zerou. Tudo volta ao normal. E por que esse cara tá se matando pra chegar naquele resultado? Se a gente for olhar bem olhadinho, é irracional. Sabe por que é irracional? Porque as pessoas estão indo atrás de um sentimento, não é atrás de um resultado. É um sentimento de sucesso. Alcançar a meta, alcançar o resultado ou o teu time ser campeão é o sucesso. É aquele
pico de emoção e de sentimento de adrenalina que você tem naquele momento que você alcança o resultado. E o que eu quero dizer com sucessos anteriores? O cara que já teve sucessos anteriores, e pode ser sucesso em qualquer perspectiva. Sucesso para algumas pessoas pode ser sair de casa dos pais, pode ser mudar de cidade, pode ser alcançar um grande feito, pode ser comprar um carro, comprar uma casa, pode ser sucesso na área esportiva, que ele ganhou algum título, que ele ganhou alguma corrida, que ele completou alguma prova. Tudo isso é sucesso. Mas tudo isso tem algo em comum, que é o conquistei. Caramba, nossa, alcancei esse resultado. E quando eu alcancei esse resultado, eu tenho uma injeção de dopamina muito grande, que o meu cérebro ele se acostuma àquela sensação que ele quer buscar. E por que isso é importante para um vendedor? Porque o vendedor que ele bate meta ou que ele teve essa experiência de sucesso anterior, ele sabe o quão gostoso é alcançar um resultado, e quando eu coloco uma meta, ele vai atrás dessa meta não é pela meta, é só pelo gostinho de alcançar ela. Só pela aquela adrenalina que vai dar quando ele bater aquela meta. Então, por isso que a gente avalia sucessos anteriores. Sim. O cara que ele tem dentro dele sucesso anterior, esse cara ele tende a ter um perfil para vendedor muito mais interessante. Sim. E aí eu vou pro quarto critério. O que é o quarto critério, velho? Inteligência e capacidade cognitiva. Gente, venda é uma troca de informação o tempo inteiro, clã. Eu estou o tempo inteiro recebendo informação, processando aqui dentro do meu computadorzinho e emitindo uma nova informação. Então, o cara que ele tem uma cognição mais alta, que ele tem uma capacidade analítica, uma capacidade cognitiva, uma inteligência maior, ele recebe informação mais rápida, ele processa essa informação mais rápida e ele emite outras informações de maneira mais certeira com o contexto que ele está vivendo com aquele cliente. Então, o cara que ele tem esse nível de cognição mais alto, ele tende a ter uma performance maior dentro da nossa metodologia. E por isso que eu avalio inteligência e capacidade cognitiva. Como é que eu avalio isso? Cara, um teste de lógica simples, onde eu dou para a pessoa preencher, onde eu dou para a pessoa executar aquele teste em 10 minutos, e aí eu vou ter uma noção de como que funciona a linha de raciocínio dele. É 100%? Não é 100%, só que é uma maneira que eu criei de sair da subjetividade para entender se esse cara tinha uma capacidade analítica ou uma capacidade lógica grande ou não. Eu criei um teste, e aí é um teste, é sim ou não. A forma que esse cara pensa vai estar descrita dentro daquele teste, porque depois que ele respondeu, eu vou perguntar como é que você chegou nesse resultado, para entender a forma dele de pensar. E por último, o quinto critério, não menos importante, é comunicação e oratória. A gente sempre fala, nem todo bom comunicador é um bom vendedor, mas todo bom vendedor é um bom comunicador. Então, o cara que sabe se comunicar bem, o cara que sabe falar todas as palavras, o cara que ele tem essa coerência na hora da comunicação, ele tem essa voz que consegue encantar, ele consegue brincar com o tom de voz, consegue se expressar de forma correta, ele consegue construir uma linha de raciocínio, ele vai ter um grande fator de aceleração no desenvolvimento dele como vendedor. Por quê? Porque todo o conhecimento está dentro do processo. E se ele tem essa habilidade de comunicação, ele vai pegar o processo e vai destruir o processo e vai conseguir ter resultado. Sim. Então, a gente avalia esses 5 critérios, clã. Então, esquece, Matheus, esquece persuasão, esquece fechamento, esquece contorno de objeto, esquece essas habilidades. Me vende essa caneta. Me vende essa caneta é um outro ponto que é bem importante também, que dá para colocar no processo, mas esquece as habilidades tradicionais de um vendedor que todo mundo avalia, porque não são elas que vão garantir que esse vendedor vai ser um bom vendedor ou não. E não sou eu que falo isso, cara. Sabe quem fala isso? É o Mark Roberge no livro The Sales Acceleration Formula, que ele conta como que ele fez a HubSpot sair de 0 a 100 milhões de dólares de faturamento e quais foram os critérios que ele utilizou para montar o time comercial dele que performava. Cara, tudo que eu construí aqui foi no campo de batalha, mas também foi em bibliografia. Então eu peguei alguns critérios do Mark Roberge, peguei algumas coisas que eu acreditava no meu campo de batalha e montei essa ferramenta. E aí essa ferramenta que tem esses 5 critérios, Matheus, a gente construiu pergunta para cada um dos critérios, testes para cada um dos critérios e depois eu construí respostas de 1 a 5 para avaliar esse critério, esse candidato, né? Então, era subjetivo se tornou objetivo. Exatamente. Né? Isso eu acho isso genial, João, porque até era uma pergunta que eu ia te fazer, mas já sabendo a resposta, né?
Isso não vem de vozes da tua cabeça, né? Não foram critérios que tu inventou, né? Isso é, Não. essa é coisa... Um pouquinho de voz da Um cabeça. pouquinho ali. da mente ali inquieta do João, mas eu acho que é legal que isso é um método baseado em ciência, baseado Validado em coisas já, né, cara? validadas, né? Inclusive a gente validou também através do nosso processo, da nossa construção de time, que foi um negócio muito rápido e que a gente já consegue gerar resultado muito rápido também. Quando as operações entram ali, a gente já Exatamente. consegue rapidamente colocar tudo rodando, porque a gente tem essas habilidades dentro do nosso time, né? Exatamente. E, cara, aí eu olho para cada um desses critérios, tenho pergunta para cada um desses critérios e vou dar nota no final para cada um desses critérios de 1 a 5. Aí tem uma legenda para cada uma das notas e com essa legenda eu vou identificar aonde que esse cara tá. No final eu vou fazer uma média ponderada de cada uma das respostas. Ah, João, então o cara tem que ter uma nota mínima. Depende, cara, depende da tua operação. A gente entendeu que para um candidato ser contratado, ele tem que ter nota 3,5 acima, uma média de 3,5 acima, porque senão ele vai estar faltando muito em alguma habilidade. Tá, João, mas se ele tiver nota 1 em uma habilidade e 5 em outra, não tem problema, a gente vai pela média, porque nem sempre eu vou conseguir encontrar as 5 habilidades em uma única pessoa, mas se essa pessoa, no conjunto de skills, no conjunto de habilidades que ela tem, ela conseguir ter uma média interessante, vai ser muito bom. Eu tenho pessoas que têm uma alta cognição mais alta e têm uma habilidade de comunicação um pouco menor. E eu tenho pessoas que têm uma habilidade de comunicação muito maior, só que, por exemplo, não tinham tantos sucessos anteriores. E aí a gente vai trabalhando para desenvolver isso com essas pessoas. Então a gente vai mesclando e no final a média é o que importa. Cara, passou de 3, 3,5, 3,8, aí você vai entender o teu critério, o teu nível de time, as pessoas que você já tem lá dentro, e aquilo vai funcionar. Mas o que a gente fez aqui, Cleão? A gente construiu um processo seletivo que ele sai do modelo tradicional, ele deixa todas as crenças, ele deixa todas as verdades que o mercado vai criando de lado e cria uma nova forma de contratar alguém. Deixando de lado o que a pessoa fez, avaliando a perspectiva dela. Deixando de lado a subjetividade, aquilo que eu vou me identificar ou não com a pessoa e trazendo critérios objetivos para fazer com que essas pessoas sejam avaliadas todo mundo da mesma maneira. Cara, era muito comum, Matheus, a gente fazer uma entrevista e fazer uma pergunta para o Matheus e outra pergunta para o Cleão. Como é que eu vou comparar os dois, cara? Como é que eu vou comparar os dois? Às vezes eu tô num dia bom, entrevisto o João, tá tudo certo, cara. Daí no outro dia eu tô de mau humor, vou entrevistar outros candidatos. Aí eu já vou levar para um outro viés, né? Ou se eu me identifiquei, o Fernando tá lá e falou isso, eu achei muito interessante, né? Às vezes eu tenho um perfil comportamental e o João tem o mesmo perfil comportamental que o meu. A gente vai se conectar porque a gente é meio parecido, né? Aí, porra, esse cara aqui é bom, gostei dele. Aí o Cleon é um perfil diferente e talvez o perfil do Cleon é um perfil mais interessante para aquela vaga, para aquela função. Aí, pô, não me conectei com o Cleon, acho que não é o cara. Então tem que usar essa estratégia, né? Tem que entender também essa parte, né, João? Abordagem padrão, né? E importante que você falou sobre perfil comportamental, sobre DISC. Primeira coisa que a gente costuma falar, né, Matheus? Que vendas são processos. Então o processo tem que vender, as pessoas precisam seguir os processos. E aí tem uma galera que fala, não, porque o vendedor ele tem que ser o perfil I, tem que ser o perfil D, DI e tudo mais do DISC. Cara, eu entendo, eu acho que isso pode ter lá no final um ponto de conversão, de conversão no final, que talvez os melhores vendedores vão ter esses perfis, mas eu acredito muito mais nos critérios do que no perfil comportamental. Por quê? Eu já tive vendedores de todos os tipos. Cara, eu já tive vendedor que era extremamente introspectivo e seguindo o processo, trabalhando, ele tinha resultado. Eu já tive vendedor que o próprio Matheus. O Matheus não era um cara extrovertidaço. Não, ele era mais focado na dele. Ele era muito mais processual e gerou resultado, tanto que ele saiu de pré-vendedor, para coordenador. Eu já tive vendedor que, se comunica pra caramba. O Beat, que trabalha com a gente, que grava podcast, o Marcelo. Ele é inzão nato, se conecta com todo mundo. E teve resultado. Eu já tive pessoas que falavam super bem, como a gente teve a Jasmine. Nossa, comunicação excelente, 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 excelente. Só que ela é uma pessoa mais retraída. Só que quando ela começava a falar, já era resultado pra caramba. Eu já tive o Mitchell, que tinha uma habilidade cognitiva muito alta, mas ele tinha uma dificuldade de comunicação no início. E a gente foi trabalhar em cima da comunicação, virou vendedor de milhões. Então, a gente já teve perfis de todos os tipos de vendedores, cara. O Dani Moraes, né? Quando a gente olhava pra ele no início, assim, tu não imaginava que ele poderia desenvolver como vendedor, né? Ainda mais de um produto corporativo para empresários, né? Exatamente. Então, bem legal isso. Do mesmo jeito, o próprio Daniel Ferraz, que se falava muito bem, muito bem, e a gente pegou aquela habilidade de comunicação dele, aquela força que ele tinha,
para entregar outras habilidades para ele se tornar um dos melhores vendedores que a gente já formou. Então, cara, aí tem um monte de exemplo. Hoje a gente tem o Eliel. Cara, o Eliel era um menino mais retraído, mais fechado, e ele entrou e começou a gerar resultado como pré-vendedor. Tem o Léo também, que está gerando resultado. Aí eu pego um cara que é muito mais comunicativo, como o Lucas, e ele começa a acelerar em algumas outras coisas. Enfim, aí a gente tem diversos perfis. E eu não fico colocando as pessoas em caixinhas. Eu acho que é legal disso. Pode ser que tenha, sim, uma tendência mais alta de quem é D, quem é I, ter uma performance melhor, mas o cara que é S, o cara que é C, ele tem outras características, como, por exemplo, ele segue mais fácil o processo, ele consegue seguir as regras, ele preenche CRM, que complementam também um perfil de um vendedor, porque vendedor não é só venda. Vendedor tem toda uma outra parte que é muito importante, que ele precisa complementar. E aí a gente precisa ter esse equilíbrio, né, dentro do time também. Bem interessante, porque, poxa, por exemplo, numa operação que é enxuta, se eu tenho essa diversidade de perfis comportamentais, eu vou ter algumas habilidades bem interessantes para trabalhar, né? Então, um cara que tem um perfil, ele vai poder atender em um tipo de processo, ou numa demanda específica. O cara que tem um outro tipo de perfil, em outro processo. Então, eu consigo ter essa flexibilidade, digamos assim, de perfis comportamentais e habilidades necessárias, digamos assim. Sei que é uma coisa, enfim, não é 100% conectada à outra, mas eu tenho um cara que tem um perfil que sabe, tem uma competência maior com um tipo de habilidade ou um tipo de processo, é mais interessante essa diversidade, né? Ter essa flexibilidade, principalmente numa equipe que é mais enxuta, digamos assim. Sim, a gente consegue utilizar habilidades diferentes para fazer outras coisas. Como muito no início a gente pegou o Eliel, por exemplo, que tinha outras habilidades para fazer algumas outras coisas. Sim. Então isso é bem importante. E também, cara, tem algo muito importante sobre perfil de vendedor que a gente deixa de lado, o perfil comportamental. O Jorge Paulo Lemann, ele fala dentro dos livros dele que ele gosta de um perfil de pessoa que é o PSD. Que em inglês é pobre, inteligente, e aí traduzido o D, que é fome e ambição que a gente traz. Mas enfim, eu vou muito por essa linha. Eu gosto de pessoas que sejam pobres, não necessariamente pobres, mas que queiram crescer, e pobre é porque o pobre ele tá buscando uma condição muito maior, ele quer ser rico, ele quer ganhar dinheiro, então... Ambição. Primeiro esse cara que Também. é pobre mesmo, a ambição é o último, né? É o cara que é inteligente, então ele tem esse nível cognitivo mais alto, ele tá atento, ele tá estudando, e o cara que é ambicioso, ele tem fome, ele quer crescer, ele tá ardendo, sabe? Ele tá com sangue no olho para fazer acontecer. Então esse perfil, ele casa muito com tudo que eu acredito, e ele auxilia muito para ser um vendedor que vai performar. Sim. Cara, Perfeito. é isso que a gente fala para contratar. A gente sai do critério subjetivo, vai para o critério objetivo. A gente muda as perspectivas e deixa de receber currículo e passa, a partir de agora, a entender onde é que o cara quer chegar. A gente faz um processo seletivo sobre o candidato, não sobre só a nossa vaga. Então, vai trazendo essas perspectivas. Boa. Beleza? Eu acho muito legal isso porque a gente foca muito em perfis, né? Em quem a gente quer atrair, e a gente tem uma efetividade no processo por causa disso. Assim, eu acho que o mercado cada vez mais focar em pessoas, acho que é uma tendência muito forte. Sim. E é uma resolução dos problemas, né, que muitos empresários, a gente vê na nossa vivência dentro do meio, a gente vê muitos empresários falando, é porque não tem mão de obra qualificada no mercado e tal. Mas é porque às vezes a pessoa não sabe atrair o perfil certo para daí desenvolver dentro da empresa, né? Então, acho que é bem importante ter esse processo baseado nesse perfil para conseguir atrair o pessoal certo para dentro da tua empresa. É uma baita de uma objeção, né, cara? Poxa, aqui na minha região é Não tem muito mão de ruim de obra mão de qualificada. obra. E a gente quebrava muito essa objeção da seguinte forma, né? Cara, aí na tua região tem uma grande empresa, assim, que tem um monte de funcionário bom, funcionário ruim, mas tem um monte de funcionário, e que em algum momento você escutou uma história assim que o fulano era bom, mas ele foi pra essa multinacional, foi pra essa empresa grande. Tem, então... Poxa, se essa empresa grande tá, de alguma forma, conseguindo atrair isso, é um ponto que talvez a gente precise olhar de uma forma com mais carinho, né? Sim. Poxa, eu quero bom funcionário, mas aí eu não consigo reter ele porque eu não remunero bem, eu não tenho benefício. É um jogo ali de duas... é ruim. É um jogo de duas mãos. Poxa, eu tô num lugar aqui que eu não me desenvolvo, que eu tenho problema com dinheiro, que eu ganho mal, que eu tenho benefícios que não são bons. Poxa, é automático. Porque eu não tenho benefícios, né? A pessoa é automática. A pessoa ela vai querer buscar um lugar que ela ganha melhor, que ela tem mais... Enfim, ela pode buscar algo que ela queira, né? E que ali ela não tá encontrando. Sim, então, perfeito. olha aí, né? Uma baita de uma objeção que a gente sempre escutava. Inclusive, qual que é a sacada que vocês deixam pra galera hoje sobre esse podcast? Por favor, comigo, comece.
Cara, eu acho que focar num processo, como eu falei anteriormente, focar num processo baseado em pessoas, em perfis, né? Pra gente atrair o perfil certo pra conseguir contratar da melhor forma. Boa. Saia do subjetivo e vá para o objetivo, né? Isso que a gente falou agora há pouco. Às vezes tá num dia ruim, vai lá, entrevista a pessoa, você vai entrevistar mal aquela pessoa, você não vai gostar dela. E se tiver num dia bom, porra, vou gostar dessa pessoa, que legal, tô num dia bom, parece que tudo dá certo, né? Então Uhum. saia do subjetivo, né? Do que achismo ou do que eu sinto com a pessoa, sentimento, e vá pro objetivo, né? Defina padrões com que você consiga colocar depois parâmetros e conseguir colocar todo mundo na mesma régua. Todo mundo ali, digamos assim, sendo observado do mesmo ângulo, né? Show. Cara, e a sacada que eu deixo é, a tua empresa precisa ser uma escola. Você precisa educar, ensinar e treinar as pessoas no seu time. E por isso que esse processo de contratação ele vai funcionar muito bem, desde que a tua empresa seja uma escola. Desde que a tua empresa esteja preparada para receber os teus funcionários com processos bem desenhados, com clareza na comunicação, com um processo de gestão ou uma gestão bem organizada para cobrar essas pessoas para evoluir. Então, transforme a sua empresa em uma escola. Essa é a sacada que eu deixo. E queria dizer que foi um prazer inenarrável estar com vocês, mas... João, antes de encerrar, mas e se o empresário aí estiver precisando de ajuda para construir o processo de contratação dele, como é que faz? Cara, se o cara precisar de ajuda para construir o processo de contratação, para construir a área de vendas dele, é só ele vir aqui no link que tem aqui embaixo, nos comentários, ou na descrição do vídeo, na verdade, e preencher lá com nome, e-mail e telefone, que o nosso time vai entrar em contato para agendar uma conversa comigo para entender como que a gente pode te ajudar a alavancar tuas vendas. Pode ser? Bora lá. Boa demais. Agora, F, dá o sininho aí pra gente tocar. Então, por último, né? Toca o sino.